Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, abra ela no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Amém? Hoje queremos, amados, dar mais um passo neste propósito que vemos trabalhando às quintas-feiras. Renove-se dia após dia. E o tema hoje, amados, que eu quero falar com você é sobre primeiro lugar. Eu e você, amados, nós precisamos definir algumas coisas na nossa vida, se realmente nós queremos experimentar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 25, quem não tem pode acompanhar na tela. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Fecha os teus olhos por um instante. Nós te glorificamos e nós te agradecemos, Deus, por essa noite. Te agradecemos, Deus, por estarmos na tua casa, por estarmos na tua presença, por podermos, Senhor, nos chegarmos ao Senhor nessa noite. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, e o Senhor sabe como cada um de nós chegou aqui. O Senhor sabe como está a nossa vida, o Senhor sabe como estão os nossos corações. Por isso, Pai, que nós nos rendemos ao Senhor neste momento. Por isso que nós declaramos ao Senhor toda a honra e toda a glória, e declaramos, Pai, vem ministrar sobre a nossa vida, vem manifestar sobre cada um que aqui está. Nós queremos, Pai, abrir a nossa mente, o nosso coração, e nós queremos, Pai, te pedir, ajuda-nos, porque precisamos do Senhor. Fortaleça-nos, Pai, porque o Senhor é a nossa força. Levanta-nos, Pai, se fraquejarmos, mas sustenta-nos acima de tudo, Pai, e ministra, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia aos nossos corações. Eu coloco, Senhor, humildemente a minha vida nas tuas mãos, e eu te peço, usa-me e capacita-me, e faça, Senhor, de mim, Senhor, um instrumento, para que todos nós sejamos edificados através da tua palavra. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus, amém? Amados, o que é prioridade na sua vida? Na minha vida? O que eu e você colocamos como prioridade? O que, amados, nós colocamos toda a nossa atenção, todo o nosso foco, aonde nós nos dedicamos, aonde nós colocamos o nosso esforço, aonde nós dedicamos, amados,
as nossas escolhas. E essas escolhas, amados, elas vão determinar aquilo que é prioridade na nossa vida. Porque muitas vezes é normal das pessoas dizerem: eu não tenho tempo. Mas não é uma questão de tempo, é uma questão de escolha. É uma questão de decidir o que é prioridade ou não para a minha vida. Porque quando eu quero, eu faço. Mas quando eu não quero, eu sempre tenho uma desculpa. Então eu preciso parar, refletir e trazer ao meu entendimento o que é realmente prioridade na minha vida. Ver se realmente Deus é prioridade, ver se realmente a minha família é prioridade, ver, amados, o que realmente está em primeiro lugar na minha vida. Quando eu e você abrimos o nosso coração para isso, nós vamos entender, amados, que tudo é uma questão de escolha. Nós escolhemos aquilo que nós vamos dar mais atenção, e nós escolhemos aquilo que nós vamos deixar de lado. Nós escolhemos, querendo ou não, as pessoas que vão estar mais próximas de nós, e nós também escolhemos as pessoas que nós vamos deixar mais longe de nós. Porque as pessoas que nós queremos mais próximas de nós, automaticamente nós vamos dedicar mais tempo. As pessoas que nós não queremos tanto assim perto de nós, nós vamos dedicar menos tempo. Tudo, amados, é uma questão de escolha. Por mais, amados, que às vezes seja corrido, e muitas vezes a nossa vida é uma correria. Eu falo, amados, por essa semana, eu digo para você, essa semana foi de uma correria muito grande. Mas, durante os dias que nós estávamos aqui na igreja, trabalhando, reformando, organizando, teve um dia que eu passei o dia sozinho trabalhando aqui, e foi um tempo em que, enquanto eu conversava eu trabalhava, eu conversava com Deus. E ali, amados, a gente começa a conversar com Deus, a gente começa a abrir o nosso coração para Ele, e a gente começa a perceber, amados, o que realmente está ocupando a nossa vida. O que realmente, amados, nós estamos escolhendo para que realmente faça parte da nossa vida. Agradar a todos, nunca vamos conseguir. Dar a mesma atenção a todos, nunca vamos conseguir. Em alguns momentos, umas pessoas nós vamos conseguir agradar mais, outras nós vamos agradar menos, umas nós vamos dar mais atenção num determinado momento, em outras nós vamos dar menos atenção. Isso é o curso da vida. Ninguém consegue, amados, ser sempre a mesma coisa, por causa das escolhas. Porque quando eu me dedico a fazer algo, automaticamente o resto vai ficando de lado. Quando eu foco nisso, eu foco. Ontem à noite eu brincava com o Denner, que estava aqui me ajudando depois que ele foi embora, e eu dizendo para ele: é meio chato trabalhar comigo, né? Porque quando eu começo a fazer algo, pensa em alguém que foca naquilo ali, e enquanto que eu não vejo o final do serviço, eu não paro. E ele disse: não, até que não é tão ruim assim. Eu acho que ele estava sendo generoso. Mas, amados, o que eu quero que você entenda nessa noite? Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nós vamos ver, amados, o texto que é reconhecido e conhecido como o Sermão da Montanha, aonde, amados, Jesus Cristo, no início do ministério dele, ele determina aquilo que é prioridade para ele, aquilo, amados, que realmente são os valores que Cristo estava vivendo e que Cristo estava passando para quem quisesse andar com ele. Então, amados, Cristo começa a mostrar naquele grande discurso que ele faz, quem quisesse andar com ele teria que se adaptar àquilo que ele estava ensinando. Então ali, nesses 3 capítulos, se nós pegarmos apenas esses 3 capítulos, nós vamos ter noção verdadeiramente do que é o Evangelho de Cristo. Nós vamos olhar, amados, por exemplo,
Ele começa falando das bem-aventuranças do capítulo 5. Depois ele vai falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele está dizendo que aonde eu e você nós estivermos, se nós estivermos verdadeiramente em Cristo, nós vamos fazer a diferença. Amém? Ele vai seguir falando, amados, que nós temos que observar e cumprir a lei, observar e cumprir a palavra de Deus. Não basta, amados, eu apenas ser um ouvinte da palavra de Deus, não basta ser alguém que leia a palavra de Deus, se eu não trazer isso para a minha vida e não praticar. Então ele fala que nós temos que observar e cumprir. Amém? Ele vai seguir falando, amados, sobre o dar esmolas. Ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso, aonde, amados, ali ele nos ensina vários princípios dentro da oração do Pai Nosso. Não que a oração do Pai Nosso seja uma oração para apenas ser repetida, não, mas ali há princípios que eu e você, nós temos que aprender na oração do Pai Nosso e trazer para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus. Ali, amados, nós vamos ver sobre jejum, sobre quando nós decidimos mortificar a nossa carne para fortalecer o nosso espírito, entendendo, amados, que nós temos que sim buscarmos as coisas eternas. Nós vamos ver, amados, quando ele fala a respeito dos tesouros, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, mas nós devemos ajuntar tesouros no céu. Nós vamos ver, amados, ele chegar nesse texto que nós lemos, e aonde ele coloca o que é prioridade, o que deve estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. E esse é o tema que nós vamos falar hoje, o que realmente está em primeiro lugar na nossa vida. Mas ele vai seguir falando, e aí ele vai seguir dizendo que eu e você, antes de nós julgarmos os outros, que nós devêssemos nos julgar primeiro. Porque muitas vezes é tão fácil olhar para a vida do outro, mas é tão difícil de olhar para a sua própria vida. É tão fácil julgar o outro, mas não julgar-se a si mesmo. Jesus diz assim: se você quer julgar alguém, primeiro julgue você mesmo. Vê se realmente você tem condições de estar julgando a outra pessoa. Porque às vezes quem está julgando é pior do que quem está sendo julgado. Amém? Jesus Cristo, ele vai seguir falando, amados, se alguém precisa de alguma coisa, faça o quê? Diga, peça a Deus. De uma forma simples, amados, ele nos mostra isso. Quem precisa de alguma coisa, peça a Deus. Quem for e buscar alguma coisa, encontrará. Quem pedir, receber. Ele está dizendo, tudo que eu e você precisamos está em Deus. Amém? Ele vai seguir falando, amados, a respeito dos dois caminhos que todos nós escolhemos. Nós vamos pelo caminho largo, espaçoso, que vai nos levar a uma porta espaçosa, mas que depois daquela porta nos leva à perdição. Ou nós vamos escolher o caminho estreito, passar pela porta estreita, mas que nos leva à vida eterna. São o quê? Escolhas. Escolhas que eu e você nós fizemos todos os dias na nossa vida. Nós vamos olhar, amados, Jesus Cristo alertando para os falsos profetas. Já naquela época, diante de Jesus, ele mesmo dizia, cuidado com os falsos profetas. E ele mais ou menos, amados, conclui falando sobre alicerce. Ele diz, o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Pode levantar a luta, pode se levantar a tempestade, pode vir o que for contra aquela casa, mas ela vai permanecer. Assim é o homem prudente, quando a sua vida está alicerçada em Cristo. Mas ele diz, mas há o insensato que vai e constrói a sua casa sobre a areia, e aí vem a mesma luta, vem a mesma tempestade, vem o mesmo problema, mas grande é a sua ruína. Por isso, amados, que eu e você temos que parar para pensar, aonde nós estamos alicerçados, aonde eu e você estamos nos firmando. Estamos realmente firmados naquilo que a palavra de Deus, ela nos ensina? Nós estamos realmente colocando a nossa vida nas mãos de Jesus? Estamos realmente entregando a nossa vida a Ele, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador?
Estamos realmente em todo tempo buscando a Deus, ou buscamos a Deus quando nós precisamos? Corremos atrás de Deus quando a luta levanta, ou nós fizemos de Deus a nossa rocha, o nosso socorro bem presente no dia da angústia? São escolhas, amados, que eu e você, nós fizemos. E isso, amados, é uma questão de prioridade. Isso é uma questão, amados, de nós olharmos e decidirmos o que realmente está em primeiro lugar na nossa vida. O texto que nós acabamos de ler, do versículo 25 ao versículo 34, ele nos traz, amados, 3 lições, que se eu e você, nós conseguirmos entender e trazer para a nossa vida, e praticar isso na nossa vida, tenha certeza que Jesus Cristo estará em primeiro lugar na tua vida. Amém? Primeira lição que eu quero que você entenda, diga comigo: elimine as preocupações. Olha para quem está perto de você e diga assim: elimine as preocupações. Sabe, amados, o que é interessante? Coloca para nós, versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem ao corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Amados, quem precisa de comida para viver? Todos. Quem precisa de bebida? Todos. Quem precisa de roupa para se vestir? Todos. Só que muitas vezes, amados, nós estamos fazendo dessas coisas que são básicas da nossa vida, a preocupação da nossa vida. Meu Deus do céu, e agora? Amanhã, se chover, eu vou, como é que vai ser? Não, mas e se fizer sol? Não, mas e se aquele negócio que eu estava... Quantas vezes, amados, eu e você vivemos uma vida com preocupações na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e que estão nos tirando do foco, estão nos tirando do centro da nossa vida. Muitas vezes, amados, não estão apenas nos afastando de Deus, mas estão nos afastando da nossa família. Muitas vezes, amados, estão nos levando para um caminho onde nós vamos nos perder, porque vamos estar tão preocupados com tantas coisas, que não vamos nem saber direito o que realmente nós precisamos. Ou muitas vezes, amados, não vamos saber nem realmente o que é um problema de verdade na nossa vida. Ficamos, amados, nos preocupando com tantas coisas que fazem parte, que a nossa mente não para. A nossa mente está sempre pensando e pensando e pensando. O nosso coração começa a gerar sentimentos como medo, como angústia, como ansiedade. E a gente começa, amados, a sofrer por algo que nem sabemos se vai acontecer, mas já estamos sofrendo por isso. Isso, amados, é quando eu e você vivemos com a nossa vida baseada em preocupações. Jesus está dizendo algo muito simples: não se preocupem com essas coisas, isso é básico na vida de vocês, então não se preocupem com isso. Eu e você, amados, nós temos que aprender a entender que essas coisas, por mais que eu e você venhamos nos preocupar, e essas e outras coisas, muitas vezes não vai mudar em nada a nossa vida. Pelo contrário, vai nos ajudar a nos perdermos mais ainda. Porque quando começamos, amados, a nos preocupar com tudo que está acontecendo ao nosso redor, começamos a nos preocupar com coisas que podem vir a acontecer, muitas vezes nós não vamos conseguir dar a verdadeira atenção para aquilo que nós deveríamos dar, que muitas vezes está diante dos nossos olhos. O que eu e você, amados, nós temos que entender nessa noite: quantas coisas têm roubado a nossa paz, quantas coisas têm roubado a nossa alegria, quantas coisas têm roubado o nosso tempo de qualidade com a nossa família, ou o nosso tempo na presença de Deus. Por quê? Porque estamos preocupados com outras coisas, ou estamos preocupados com um monte de coisas. Sabe o que a palavra nos diz? Coloca para nós lá Filipenses,
capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa. Vamos ler junto? Não fiquem preocupados com coisa alguma. Sabe quem é que disse isso? Paulo. Sabe onde é que ele estava? Na ilha de Patmos, preso, para ser morto. E ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma. Ele tinha, amados, todos os motivos para estar preocupado. A qualquer momento seria dada uma sentença: vai lá e corta a cabeça dele. Ele tinha motivo para estar preocupado? Com certeza. Como aconteceu? Chegou um dia, deram a ordem, foram lá e cortaram a cabeça dele. Mas Paulo, enquanto que ele está escrevendo essa carta, um pouquinho, vai voar. Enquanto ele está escrevendo essa carta, ele está dizendo para os filipenses: gente, não fique preocupado com nada. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês. Tem gente, amados, que fica preocupado com tudo, nem orar ora, nem buscar a Deus busca. Se preocupa com um monte de coisa, mas não se preocupa em dobrar o seu joelho, orar e falar com Deus. Muitas vezes esquece, por causa da preocupação, quem verdadeiramente é Deus. Porque, amados, quando que eu e você realmente mostramos que confiamos em Deus? É quando a luta levanta, é quando o problema aparece. E aí nós vamos mostrar se nós vamos ficar preocupados com aquilo que está acontecendo, ou nós vamos confiar no Senhor e buscar ajuda em Deus. É diante desse momento. Por isso que ele diz: pela oração e pela súplica, com ações de graça. Paulo, sabendo que a morte era próxima, o que ele fazia? Orava, suplicava e glorificava o nome de Deus. Ele sabia que a morte viria? Sabia. Mas a preocupação dele estava nisso? Não. Quantas coisas, amados, tem tirado a paz do nosso coração? Quantas coisas, amados, muitas vezes tem nos impedido de deitar e dormir uma boa noite de sono? Ah, mas é que está acontecendo tal coisa. Ah, pastor, mas é que eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Algum de nós está com sentença de morte aí? Não, né? Paulo tinha uma sentença de morte. E ele dizia: não fiquem preocupados com nada. Sabe o que é isso, amados? É quando eu elimino as preocupações da minha vida e coloco a minha vida no Senhor. É quando, amados, eu entendo que Deus é tudo o que eu preciso. Olha o que ele vai dizer no versículo 7. E a paz de Deus, olha o que ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo: quando vocês não ficarem preocupados com nada, mas buscarem a Deus em oração, em súplica, em ações de graça, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Muitas vezes eu e você, amados, não vamos conseguir entender o que Deus está fazendo. Muitas vezes eu e você não vamos perceber o que Deus está fazendo, mas Deus estará fazendo. E ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Resumindo, é paz total. Porque Jesus disse: eu vos dou a minha paz vos dou. O que mais falta hoje para o povo? Paz. Nós não vivemos, amados, em uma sociedade que hoje tem que tomar remédio para depressão, tem que tomar remédio para ansiedade, que está cheia de problemas emocionais. Por
Por quê, amados? Por que está acontecendo tanto problema? Porque as pessoas estão focando demais nos problemas. Se nós olharmos para o que Cristo estava dizendo e começarmos a eliminar as preocupações da nossa vida, você vai ver que a tua vida vai se tornar bem mais leve. Aprenda, amados, com aquilo que Jesus está dizendo. Muitas vezes, amados, nós nos angustiamos. Muitas vezes nós sofremos por antecedência e não percebemos que estamos sofrendo à toa. Não percebemos, amados, que a preocupação, ela invadiu o nosso coração e está mudando a nossa essência, está nos afastando de Deus, está nos afastando da nossa família, dos nossos filhos, porque estamos preocupados com várias coisas. Elimina do teu coração, amados, aquilo que está te preocupando. Eu não sei, talvez hoje você chegou aqui com algo preocupando o teu coração, mas tenha certeza que Deus está te dizendo para você nessa noite: descansa nele. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o problema que eu estou enfrentando. Eu não sei, mas Deus, se Deus sabe, amados, e Deus manda te dizer nessa noite, descansa no Senhor. Amém? Diga comigo: eu vou eliminar as preocupações da minha vida. Amém? Amados, segunda coisa que eu e você nós aprendemos com esse texto que nós lemos: saiba o seu valor. Olha para quem está perto e diga: saiba o seu valor. Como assim, pastor? Versículo 26. Observem as aves do céu. Olha duas comparações que Jesus vai fazer. Primeiro ele diz: observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiro. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. E será que vocês não valem muito mais do que as aves? Pergunta para quem está perto aí: tu vale mais com a ave ou não? Será? Faz aquela carinha de dúvida: será que tu vale mais com a ave? Porque às vezes, amados, eu e você não sabemos o nosso valor. Olha o que ele vai dizer no próximo versículo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é a distância do cotovelo à ponta do dedo, daqui até aqui. Por mais que eu e você, amados, venhamos nos preocupar, mas será que nós vamos conseguir acrescentar 5 minutos a mais de vida, se Deus não quiser? Se Deus disser agora, foi, já era. Amados, nós temos que entender algo muito simples: quem está no controle de tudo é Deus. Enquanto que nós não entendermos isso, enquanto que eu e você não entendermos, amados, que é Deus que está no controle de tudo, nós vamos viver assim, nos preocupando com tudo, não sabendo o nosso valor, e não vivendo a vida que nós podíamos estar vivendo. Ele vai dizer, versículo 28, e por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Olha agora a segunda comparação que ele faz. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, sabe quem é Salomão? Era o cara na Bíblia, o homem mais rico, o homem mais sábio, o grande rei Salomão, que tinha tudo, até mulher demais, tinha 1000, se deu uma dor de cabeça daquelas, uma já está bom, fica por aí. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olha a comparação que ele faz: o homem mais rico, mais sábio que a Bíblia descreve, com uma planta. E ele está dizendo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Por maior que ele tivesse riqueza, por maior que ele tivesse prazeres, não eram como o lírio do campo. Olha o que ele está dizendo, ó. Versículo 30.
Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Sabe quando é que Jesus Cristo vai usar essa mesma expressão? Homens de pequena fé? Quando ele está atravessando o mar, dormindo na polpa, levanta-se uma tempestade e os discípulos começam a tirar água do barco. Chega um momento que eles percebem que o barco vai afundar. Eles chegam lá: Jesus, acorda aí, não te importa que nós estamos perecendo, o barco vai afundar. Jesus acorda: vento, calma, onda, calma. Jesus olha para eles: vocês são de pequena fé mesmo. Por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Amados, eu e você muitas vezes não estamos sabendo o valor que nós temos diante de Deus. Não sabemos, amados, muitas vezes valorizar o que Cristo fez numa cruz por mim e por você. Muitas vezes, amados, nós estamos achando que fomos abandonados. Aí Jesus faz uma comparação usando ave, usando lírio do campo. E muitas vezes eu e você esquecemos que fomos criados em imagem, semelhança, e Deus ainda nos deu domínio sobre todas as coisas. Amém? Diga: eu sou imagem, semelhança, e tenho domínio dado por Deus. A pergunta é, amados, nós temos valor ou não? Temos. Mas se nós não aprendermos a nos valorizar, não vai adiantar nós termos e não valorizarmos. Normalmente, amados, as pessoas só dão valor depois que perdem. Isso vale para muitas coisas. Vale para um casamento, vale para um emprego, para um empregado que não valorizava o serviço, para o patrão que não valorizava o empregado, e assim por diante. O que eu e você, amados, nós precisamos começar a abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, quem nós somos. 1 João capítulo 3, versículo 1, olha o que ele diz: veja, um grande amor do Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados, diga com fé, a ponto de sermos chamados. Quem é que nos permite sermos chamados filhos de Deus? Deus. Ele diz: vocês são os meus filhos. Nunca esqueça disso. Ele vai dizer: e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, aqui há uma diferença. Olha o que ele termina dizendo: por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Quando as pessoas rejeitam Jesus, as pessoas rejeitam os filhos de Deus. Então não te preocupe em querer agradar a todo mundo. Te preocupa primeiro em agradar a Deus. Essa é a nossa prioridade. Se você não conseguir agradar todo mundo, paciência. O importante é nós agradarmos em primeiro lugar a Deus. Porque quando nós agradarmos a Deus, nós vamos agradar também aqueles que são filhos de Deus. E só se torna filho aquele que entrega a sua vida para Jesus. Só se torna filho aquele que abre o seu coração e deixa Jesus Cristo fazer parte da sua vida. Por isso, amados, que eu e você temos que entender isso. Todos fomos criados por Deus, amém? Mas só se torna filho quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra que diz. João capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas aqueles que o receberam têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Nunca esqueça o seu valor. Você é importante para Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, olha o que ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa. Nós fomos tirados, amados, talvez muitos de nós, do fundo do poço para a presença do Pai. Talvez chegamos com a nossa vida na presença de Deus destruídos, mas o Senhor nos pegou, nos levantou e nos deu vida. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer mostrar, amados, que eu e você somos a geração eleita por Ele. Nós somos o sacerdócio real, nós somos sacerdotes dentro da nossa casa. Nós temos que aprender, amados, a abrir a nossa boca dentro do nosso lar, como sacerdotes, e orarmos e declararmos a bênção, repreender aquilo que não provém de Deus, e declarar que o Senhor é que reina na nossa casa, amém? Aprenda a tomar posição, atitude dentro da tua casa, com a tua família. O inimigo se levantou, você não precisa ficar com medo, você tem que tomar atitude de sacerdote, se levantar em oração e declarar: na minha casa só o único que entra é Jesus Cristo, o resto sai fora daqui. É isso que eu e você nós temos que declarar. Não adianta nada, amados, nós dizermos que acreditamos em Jesus Cristo, mas quando o inimigo se levanta, nós ficamos com medo. Não, nós temos que dizer: eu tenho Cristo. E a Bíblia diz: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Então começa a viver verdadeiramente como filho de Deus. Saiba o seu valor. Amém? Terceiro, amados, e último ponto: defina a sua prioridade. O que realmente, amados, é prioridade hoje na sua vida? O que hoje realmente ocupa o teu coração? Volta lá e coloca o versículo 33 para nós. Busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão. Ele está dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas, a comida, a bebida, a roupa, tudo o que eu necessito, me será. Mas quando eu inverto este versículo, e eu começo a buscar, amados, primeiro as demais coisas, e deixo o reino de Deus de lado, a coisa vai dar errado. Ou, amados, nós buscamos Deus em primeiro lugar e deixamos Ele nos acrescentar, ou a coisa não vai dar certo. Por isso, amados, que eu e você nós temos que realmente parar para pensar o que é prioridade na nossa vida. O que é hoje, amados, a verdadeira prioridade em você? Jesus Cristo é a prioridade da tua vida? Você não precisa responder, porque não adianta apenas você falar se Ele não for. É só uma palavra que você está dizendo. Como que eu sei se Jesus Cristo é prioridade? Quando em tudo aquilo que eu faço, Cristo está sempre na frente. Agora, quando eu começo a trocar Cristo e deixar Cristo para trás, para buscar as outras coisas, eu inverti os valores. E quando eu inverti os valores, amados, eu já comecei a me perder. É simples de identificar. Por isso, amados, não adianta eu e você dizermos que Jesus Cristo está em primeiro lugar na nossa vida, se as nossas atitudes estão mostrando ao contrário. Eu apenas estou falando que Jesus está em primeiro lugar, mas Ele não está. Quando eu troco Jesus Cristo, quando eu troco de vir à igreja por qualquer outra coisa que não é necessário, eu estou dizendo que Jesus Cristo não está em primeiro lugar. Eu trabalhei, estou cansado. Então agora nós vamos ter que parar todo mundo de trabalhar para poder dizer que podemos ir para a igreja? Não. O que nós temos que entender, amados, há prioridades na nossa vida. Mas eu não tenho tempo. Mas e como é que às vezes a gente tem tempo para ficar na frente de uma TV 2 horas, mas não tem tempo para vir 2 horas na igreja? Há uma questão de escolha, amados, que eu e você nós precisamos fazer. Por isso que a pergunta é simples, mas é séria: o que está em primeiro lugar na sua vida? Isso vai definir quem você é. Isso vai definir como que a sua vida está.
Ah, mas é o meu casamento que está em primeiro lugar. Então Deus já não faz mais nem parte. Ué, pastor, Deus tem que estar acima do meu casamento? Com certeza. Porque a Bíblia diz que a corda de 3 pontas não se rompe com facilidade. Quem sustenta o meu casamento e mantém meu casamento de em pé é Deus. Ah, pastor, mas eu amo. Até levantar a primeira luta, até dar o primeiro estresse, até dar a primeira DR, aí o amor já começa, ó. Por isso que tem tanta gente se perdendo por aí. Por isso que tem tanta família se perdendo por aí. Por isso que tem tanta família se destruindo por aí. Quando eu não entendo, amados, que é Deus que tem que estar em primeiro lugar, quando eu boto qualquer outra coisa ou outra pessoa no lugar de Deus, tudo começa a dar errado. Por isso, amados, que longe de julgar, mas é simples de tu examinar quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão dando certo na vida de uma pessoa e quando as coisas não estão dando certo. Nós podemos passar por luta, mas quando Deus está no controle, Ele é que nos dá vitória. Nós podemos passar por deserto, passamos pelo deserto, mas é Ele que nos dá a vitória lá no final. O inimigo pode se levantar, pode, mas a Bíblia diz que ele se levanta por um caminho e por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Que a luta vai vir, que a batalha vai vir, que a dificuldade vai vir, mas no final Ele é que vai nos dar quando eu decido buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo o mais Ele vai acrescentar. Olha o versículo 34. Portanto, não se preocupem com o dia de... Quem é que está preocupado com o dia de amanhã? Quem é que tem compromisso amanhã? Sério, meu Deus do céu. Estou perdendo os cabelos da cabeça. Só eu estou perdendo? Também está perdendo. Tem uns que tem cabelo bastante, né, Delma? Ah, meu Deus, amanhã não sei como é que vai ser. Aí chega em casa, deita e não consegue dormir. Por quê? Mas é que amanhã tem tal coisa para mim fazer. Vai adiantar do quê? Você ficar se preocupando. Você só vai perder de dormir. E não vai adiantar em nada. Não se preocupem com o dia de... Amanhã é futuro. O que realmente nós temos de concreto na nossa vida é... O ontem é passado. O futuro é uma incerteza. Mas o presente é o que nós temos. Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia, o seu próprio. Amados, o que eu e você tivermos que enfrentar amanhã, nós vamos enfrentar. Nós nos preocupando ou não, nós vamos enfrentar. Muitas vezes, amados, nós tentamos ajeitar todas as coisas para que dê tudo certinho, não é? Chega no outro dia, dá tudo errado. A Bíblia diz, amados, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca. Na minha programação, amados, estava tudo certo. Segunda-feira, nós iniciamos cedo da manhã aqui. Não, começou domingo. Quem é que lembra de domingo pós-culto? Acabou o culto, os homens vêm para cá e nós vamos desmontar tudo. Quando nós fomos começar a desmontar, faltou luz. Nós ia gravar um vídeo desmontando, para fazer o antes e o depois. Quando eu me virei para falar, faltou luz. Até ficou engraçado o vídeo, eu só fiz Tivemos que desmontar tudo com luz de emergência e lâmpada e luz de celular. No outro dia de manhã levantamos cedo, chegamos aqui, eu vim com uma programação. Cheguei aqui, veio o Zé, não pastor, isso aí não vai dar certo, vamos fazer de outro jeito. Lá saiu correndo e vou atrás do que o Zé estava me pedindo. E fizemos. Finalizamos o primeiro dia. E agora? Começou a chover. O ar começou a umedecer, nós passamos massa corrida aqui e aquilo não ia secar. Peguei ele, enchi de ventilador aqui assim, deixei a noite toda. Depois a gente acerta a conta. No outro dia de manhã,
postei lá no grupo, aí eu estou precisando de homens para ajudar. Sabe quantos vieram ajudar? Nenhum. Lá vim eu. Comprei lixa e vim para cá e comecei a lixar a parede. Se você vai ver, tem umas imperfeições, mas faz de conta que você não está vendo. E fui lixando. E a minha oração, amado, sabe o que era? É que eu chegasse aqui e eu conseguisse lixar. Porque o Zeca me disse, pastor, isso amanhã não vai lixar, está muito úmido. Se não lixa na terça, nós ia ter que lixar na quarta. Aí ia lixar na quarta para pintar, para botar o piso aqui quando? Para que hoje de noite tivesse culto. Sabe o que eu fiz segunda de noite? Quando o Zeca me disse que não ia dar para pintar, eu deitei e dormi. E adiantava eu ficar me estressando para quê? Isso que eu já sou estressado. Eu sou, meu Deus do céu. Quando foi terça-feira, lixei, pintei, aí apareceu os abençoados do louvor, me ajudaram a botar o painel e eu me atraquei de pincel aqui, vamos pintar. Deixamos pronto essa parte aqui. Quando foi no outro dia, chega o Denner e começamos no piso. Começamos a botar a manta, faltou manta. Começamos a botar lá vai eu buscar. Começamos a botar o piso, eles tinham mandado a metade. Lá vai eu buscar. Pensa em tudo que podia dar errado. Deu. Mas quando chegou no final do dia, o piso estava pronto. Você está entendendo, amados? Às vezes parece uma simples reforma, e Deus está trabalhando na nossa vida. Hoje de manhã veio o Roger para cá cedo, o Adelmo, ligamos toda a parte de instrumento, vamos terminar 15 para o meio-dia. 1h30 a mulherada e mais o Marcos, vamos fazer jus, vieram para cá e fizeram o faxinão na igreja. Conseguiram ainda me quebrar um vidro. A minha patroa quebrou um vidro. Ela chega em casa, olha para mim, se eu quebrei um vidro. Naquela lateral, disse, lá vai eu, pega o carro, vem cá, mede vidro, volta, vai no vidraceiro, compra vidro, compra massa, volta para a igreja, bota pé escada, bota vidro, arruma vidro, vai para casa, chega correndo que ele já era 5 e tanta, toma banho correndo, se arruma correndo, toma café correndo e chega na igreja correndo. Não se preocupem com o dia de amanhã. Ponto. Ou eu e você, amados, aprendemos a começar a confiar em Deus, ou nós estamos lascados. É nos detalhes, amados, parece que Deus não está agindo, Deus estava trabalhando todo o tempo. Tudo que tinha sido planejado deu exatamente como tinha sido planejado. Mas no meio, as correrias foi todas. Esse perfil aqui que era para vir na segunda foi chegar ontem de tarde. Eu fui na loja, a mulher só me disse assim, eles deixaram em Camaquã. Eu olhei e disse assim, me adianta do que o perfil em Camaquã? Eu preciso aqui. Quando eu cheguei ontem de tarde, quando nós terminamos de botar o piso, eu quero que você só entenda isso. Quando nós terminamos de botar o piso, eu saí daqui até a loja. Senhor, o piso tem que estar lá, o acabamento tem que estar lá, Senhor, tem que ter vindo, tem que ter vindo, tem que ter vindo, tem que ter vindo. Quando eu entrei na porta da loja, eu olhei para a mulher, veio? Veio. O que está em primeiro lugar na tua vida, amados? É isso que eu e você nós temos que entender. O que está em primeiro lugar? Porque isso é o que vai determinar a nossa vida. As lutas aconteceram todas possíveis e as impossíveis. Mas no final Deus conduziu tudo. É isso que eu quero que você entenda essa noite. Podia ter dado errado e deu muita coisa. Mas cada coisa que dava errado, Deus ia lá e ajeitava daqui, ajeitava dali. Até uma goteira, amados, que não existia, apareceu lá e corria na parede. E a massa corrida corria junto. Conseguimos arrumar e fazer e deixar que deu certinho. Sabe o que é isso, amados? É quando nós colocamos Deus em primeiro lugar.
É quando eu e você, amados, entendemos que Deus tem promessa para as nossas vidas. É quando eu e você entendemos o que Cristo fez naquela cruz por mim e por você. É quando nós olhamos para tudo isso e tomamos posse e dizemos: a minha vida pertence a Jesus e é Ele que sabe o que faz. Muitas vezes, amados, eu e você não sabemos o que dizemos, mas Deus sabe o que faz. E o que nós precisamos entender é isso, amados: Deus está no controle de tudo. Ponto. Te coloca de em pé. Feche os teus olhos, coloque a tua vida diante do Senhor. E pense rapidamente, amados. Qual é a tua prioridade hoje? Qual é o teu foco hoje? O que hoje eu e você nós estamos precisando? Será que hoje nós não estamos precisando renovar na nossa vida esse foco, essa prioridade? Entendermos que é Deus que tem que estar no centro, no controle, adiante de tudo. Será, amados, que eu e você não precisamos nessa noite entendermos que nós não fomos largados ou abandonados? Não. Nós somos chamados filhos de Deus. Eu não sei as lutas que você está vivendo, as batalhas que você está enfrentando, mas eu sei que existe um Deus que está aqui para te ajudar, para mudar a tua vida, para mudar a tua história, se você abrir o teu coração. Abra a tua boca em oração e coloca Ele como prioridade. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos nesse momento e nós te agradecemos. Te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor ainda fará, porque o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor pode todas as coisas. E por isso que nós confiamos em Ti. Por isso que nós nos rendemos ao Senhor, por isso que nós nos entregamos ao Senhor Jesus. E declaramos nessa noite que o Senhor realmente seja a prioridade na nossa mente e no nosso coração. Que, Pai, o nosso foco realmente esteja no Senhor. Que o Senhor seja o centro de tudo, para que nós não venhamos ser apenas um religioso dentro de uma igreja. Nós não queremos apenas estar dentro de uma igreja, nós queremos ser filhos de Deus. Nós não queremos nos perder, nos desviar, ou ter uma fé morna. Não, nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos viver como filhos de Deus. E nós queremos usufruir tudo aquilo que o Pai tem para as nossas vidas. Por isso, Pai, guarda, abençoe e proteja os teus filhos. Ministra sobre a mente, sobre o coração. E manifesta a tua glória em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui à frente rapidinho, eu quero orar.